Muito boa noite, de volta com mais um episódio do nosso podcast Papo Máximo, contando sempre com as melhores participações, os melhores conteúdos. E hoje estou tendo a honra, o prazer de recebê-la mais uma vez. Muito tempo atrás você fez presente aqui no nosso podcast, no início do projeto. Agora eu diria que está mais bem estruturado. Cláudia Cardelli, nutricionista, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Ângelo. Obrigada pelo convite, né? É sempre uma satisfação muito grande poder falar daquilo que eu amo, que é a nutrição. Você está nesse segmento há quanto tempo, minha amiga? Ai, Ângelo, eu gosto de contar a minha história, né? Porque eu comecei a fazer nutrição quando eu tinha 42 anos, porque eu era publicitária, né? Então, assim, hoje eu posso falar que eu trabalho com o meu propósito de vida, que para mim é muito gratificante poder fazer diferença na qualidade de vida, na autoestima, na disposição, na saúde das pessoas. Mas tem 12 anos que eu atuo como nutricionista, cada vez mais apaixonada. Você hoje tem uma grande estrutura, né? Em Nova Serrana. Eu atendo em Nova Serrana e eu tenho muitos clientes também hoje online, né? Graças a Deus tem essa possibilidade. Então, assim, é Nova York, é na Irlanda, é em Portugal, é nos outros estados, né? Que a internet aproxima as pessoas nisso e a gente não precisa mais estar só presencial. As pessoas estão aceitando bem o online? A grande maioria, sim. Mas, não, eu prefiro... Até mesmo quando eu vou indicar um profissional, mas é online? Não, eu prefiro presencial. E tá tudo certo também, né? Eu consegui quebrar esse paradigma, eu tenho muitos resultados positivos, né? Pacientes online que se transformaram em amigos, né? Porque o que importa é esse andar de mãos dadas com a pessoa e ambos estarem comprometidos com o resultado, né? Qual é o ponto de resistência quanto ao atendimento online? É que não tem essa proximidade, eu acho, tete a tete, assim, Ou no caso, né, Ângelo, que nem na nutrição, nós fazemos na consulta presencial a bioimpedância, né, que é aquela avaliação da composição corporal. Já no online é só pelo aplicativo, por fotos, então às vezes a pessoa também quer ter aquele papel na mão, né, com aquele documento da bioimpedância. Eu acredito que seja isso também. E hoje é muito comum muita gente opinando em relação a essa área. Meu Qual a sua opinião? Deus, a minha opinião. Todo mundo é especialista Posso na falar realidade? mesmo? Claro, fica à vontade. Gente do céu, aí o gordinho emagreceu, já quer vender e-book, né? Quer dizer, a experiência única, não tem conhecimento nenhum de nutrição, porque não é só emagrecer. É você emagrecer saudável e ter estratégia para conseguir manter esse resultado. Então, hoje é muito... E tem muitos profissionais, né, se intrometendo, que a gente sabe que tem, né? Personal trainer passando hormônio, prescrevendo dieta. Nutrólogo, eles não sabem, eles não estão... Eles não têm o conhecimento para prescrever dieta também, né? Mas está tudo misturado, assim, enfim... Mas essa é uma realidade, né? Tem até dentistas querendo entrar nessa área, enfim. Né? Mas eu acho que tem o sol nasce para todos e os bons sempre se sobressaem. Mas não existe uma lei que possa proibir tais atuações? Mas tem lei para tudo. Agora, entre ter a lei e ser respeitado, aí é uma distância muito grande, né? Infelizmente. Mas o que eu tenho para mim é assim, ó, a pessoa que procura uma pessoa que não tenha o conhecimento, né? Ela vai ter a consequência também daquilo que ela vai fazer. É um risco, entendeu? Também, né, de quem está recorrendo. É um risco. Então, você coloca a sua vida em risco. Teve uma paciente que ela chegou lá no consultório com uma dieta prescrita por um personal e com os hormônios prescritos, quer dizer, hormônios tiroidianos, né? Eu ainda pensei, eu digo, gente, o que ela foi fazer? Se ela é a minha paciente, mas a pessoa quer um milagre, entende? Até eu discuti esse caso com o médico, ele disse, olha, ela não tem problema nenhum de tireoide, vai ocasionar um problema na tireoide, então é o ônus e o bônus, né? Você tem a sua escolha e você vai ter a tua consequência também. Por quê, Ângelo? Eu estudo constantemente e sempre está tendo alguma atualização e tudo. Tem até pacientes que eu atendo que eu mando um questionário pré-amnese, eu preciso estudar o caso antes. Isso que eu sou da área há 12 anos. Aí a pessoa não sabe, não entende de fisiologia, não entende, né? E vai prescrever, enfim. Quais as principais atribuições da nutrição? Prescrever dieta, orientar a ter um estilo de vida saudável, né? E vai mais além, sabe, Ângelo? Porque o que eu percebo, né? As pessoas, às vezes, elas comem, mas não por fome. Né? Tem aquela questão do emocional que nós fomos criados. Você deve ter ouvido falar assim, menino, engole esse choro, né? Não acredito, você está chorando por quê?
É ou não é? Né? Exatamente. Então a gente cresce com isso, né? Engolindo o choro. Então muitas vezes a gente engole, são emoções, a gente come pelo emocional. Então acaba que nutricionista é terapeuta, né? É um conjunto, Acaba né? que não deixa de ser um pouco de personal, porque às vezes é 6 horas da manhã, eu disparo mensagem para paciente meu, eu digo, tá caminhando, você foi para academia, né? E além de ser esse responsável pela... Não, eu não falo que é dieta, sabe? Porque a dieta dá a impressão que é uma coisa sofrida. Né? Ah, eu vou perder isso, eu vou deixar de comer aquilo. Só que o que a gente vê na realidade é o ganho, né? O ganho de autoestima, de qualidade de vida, de empoderamento. Então, e a dieta parece que ela tem prazo para começar e para acabar. E eu cuidar de mim, você cuidar de você, é uma autorresponsabilidade que tem que nos acompanhar até o resto da nossa vida, não é? A impressão para nós leigos que a nutrição só cuida da questão do emagrecimento. Mas, Ângelo, Vai muito são além, né? tantas patologias associadas, né? Eu estou cursando, estou finalizando uma pós que é psiconeuronutrição. Então, às vezes eu falo para os psiquiatras, olha, vocês deveriam encaminhar os seus pacientes para nutricionista, porque tem toda uma questão ali de intestino, da permeabilidade do intestino, né? Nós vivemos uma era de doenças cognitivas, doenças psicológicas, o estresse. O Brasil é o país mais estressado e a pessoa não se dá conta que ela só agrava, né, esse tipo de comportamento com aquilo que ela come, com aquilo que ela bebe. Eu sempre faço uma analogia, e isso vai para você em casa, né, que você tem um carro. Aí você fica preocupado em não abastecer teu carro num posto de gasolina adulterada. Aí você tem esse carro aqui que é seu corpício, né? Aí você abastece ele com qualquer coisa, você acha que ele vai andar direito, que o rendimento vai ser bom e que não vai dar PT, né? Não vai bater biela, né? Então eu falo, você quer andar num ferro velho ou numa relíquia? Eu quero andar numa relíquia, e você? Com certeza. Também, né? Então a gente tem que fazer por onde? E é hoje, porque às vezes a gente pensa, né, o envelhecimento, tal, é uma coisa muito longe, né? Mas você tem que abrir mão de um prazer imediato hoje para você. Quem sabe ter um benefício, né? Só que a pessoa quer o prazer imediato. Porque não adianta, né? Tá lá, carteira de cigarro, né? Causa morte, causa câncer, a pessoa fuma e vira carteira. Mas uma hora vai vir a fatura. E a fatura vem pro endereço certo. Não tem jeito. Prazer e resultados imediatos. Se eu fiquei 20 anos, Ângelo, antes de me formar em nutrição, procurando um milagre. Então, se houvesse eu acho que eu teria encontrado. E eu sempre falo, é o desconforto que faz com que gere o resultado. Né? Então, se tá tudo bem, a pessoa fica ali. Ou muitas vezes aquele equívoco, né? A pessoa acha que nutricionista é só para gordo. Mas eu digo, a gasolina de um Fiat Uno e a gasolina de uma Dodge Ram, ela tem que ser de qualidade, né? Então eu atendo muita gente que tem um monte de patologias, a grande maioria associadas à questão intestinal, que ficam naquela sensação de arrependimento. Nossa, eu achava que eu era magra, eu podia comer o que eu quisesse, né? Isso vai vir a fatura para essa pessoa também. Então acho que é uma falta de consciência ou até mesmo de ignorância, né? A pessoa ignora a importância da alimentação. Muitas vezes a pessoa acha que comer bem é comer muito, né? Comer abundante. Eu atendo pessoas que elas estão obesas, sendo que elas fazem pouquíssimas refeições, vamos falar assim, ao dia, né? Mas a densidade calórica daquelas refeições é muito grande. Então, tudo é muito relativo, né? Para você ver, às vezes você come um cheeseburger, né? Aquele único cheeseburger poderia ser um prato de arroz com feijão, com metade de salada, de legumes, ainda com uma fruta. Então, na realidade, você come mais com uma densidade calórica menor. Você entende? Outra coisa, a pessoa fica muito tempo sem comer. O nosso organismo, ele gosta de rotina, ele gosta de se sentir seguro. É um organismo em homeostase. Você come, ele absorve só aquilo que ele precisa e o resto ele elimina. Aí você passa muito tempo sem comer. E ele quer que você seja preservado. Então, na hora que você comer, ele faz um estoque de gordura, porque a gordura é uma fonte de energia. Acaba que você, mesmo comendo pouco ou poucas vezes, não consegue emagrecer. Aí, na hora que a gente estabelece os horários, rotina. O nosso organismo gosta de rotina de refeição, rotina de dormir, rotina de acordar, né? Isso é a prática de bons hábitos, né? Então, assim, um organismo que está redondinho, ele é mais responsivo a qualquer estratégia nutricional.
Quantas vezes a pessoa deve comer por dia? Também é relativo, a gente tenta adaptar conforme a realidade. Porque hoje em dia, que nem a gente estava falando a respeito, né? Todo mundo quer ser nutricionista, cada um fala uma coisa, a gente entra na rede social e vê muitas coisas, né? Come quando tem fome, tá? Um obeso, se ele vai esperar ter fome para comer, ele perde o controle e vai comer muito, porque é como se a fome inibisse o bom senso, né? Então, essa teoria de comer quando está com fome, beber água quando está com sede, quer dizer, fazendo essa analogia do carro, se você esperar ter sede para você beber água, o teu radiador já fundiu, né? Já queimou o motor do teu carro, né? E a água é responsável para vários processos metabólicos. Então a gente analisa de cada caso, né? Cada caso. Eu imagino que a maioria das pessoas, elas esperam chegar à sede para consumir água. Sim. Está comprovado isso? É a grande maioria, né? Mas a pessoa que ela tem a consciência, né, dos bons hábitos, ela sabe que a hidratação é muito, muito importante. Eu atendo pessoas que já fizeram acompanhamento com endocrinologista para tomar hormônios, né, para crescer o músculo, para hipertrofia, e relatavam que tomavam pouca água. O músculo não cresceu. Não tem como uma plantinha crescer no deserto do Saara. Você está desidratado, o músculo precisa de líquido, né? 70% do nosso corpo é líquido, é água, então o músculo é 80%, não cresce. Então, às vezes, as pessoas, elas querem um macro, né? Elas investem em médico, investem não sei o quê, e não fazem um micro, que é a base. Então, eu falo, a base é o básico. Você faz uma base você tem essa base bem feita, aí é uma questão de merecimento. Se você quiser, né, melhorar, tomar um suplemento, buscar um recurso ergogênico, né, para o teu objetivo. Mas se você não fizer o básico, nada funciona, nada vai fazer, né, por você. Uma suplementação, a pessoa come mal, né, não ingere nenhum tipo de nutriente, mas ela quer tomar um multivitamínico, né? Um suplemento, ele é um complemento, ele não substitui a alimentação. Daí a importância do profissional, né? Daí a importância do profissional. A água, existe uma quantidade, ou isso depende de pessoa para pessoa? Assim, ó, Ângelo, a base, tá? Você pega o teu peso e multiplica por 35, tá? Só que eu ainda oriento aos meus pacientes, sempre em jejum, fazerem aquela prática da raspagem da língua para tirar as bactérias e ingerir em jejum meio litro de água. Essa água não entra nesse cálculo. Por quê? O nosso organismo, ele faz uma faxina, um processo de detoxificação de noite, por isso que a nossa urina é mais escura de manhã quando a gente acorda, né? Então liberou, vamos falar assim, essa sujeira, esses radicais livres. Então é como se a gente já acordasse desidratado. Então você acorda, você toma meio litro de água, zerou ali a tua fatura, né? E daí você bebe essa água que eu tô te falando. É o teu peso vezes 35 ml. Esse seria o ideal. O xixi escuro, então, é sinal de que você positividade, é algo positivo. É algo positivo, porque passou por um processo de limpeza, de detoxificação ali. E outra, né? Mas eu não tenho disciplina e tudo. Gente, a falta de disciplina é a falta de prioridade. Hoje em dia tem vários aplicativos que você coloca, que pode te lembrar de tomar água, né? E outra, você vai no banheiro, você fez o xixi ali, você viu que tá meio escurinho, sai do banheiro, lava a mãozinha e vai tomar um copo d'água. É sinal de que o organismo está precisando o ideal de água. Quanto mais claro seja a urina, mais hidratado você está. Às vezes, a pessoa está lá com enxaqueca, né, dor de cabeça, aquele cansaço, às vezes até cãibra, né, no corpo, pensa, nossa, eu tenho que comer mais potássio. Gente, tudo isso é sinal de desidratação. Né? Aí a pessoa está tendo esses sintomas, vai no médico ou vai numa farmácia, se automedica. E poderia ser resolvido com um copo d'água. Eu mostro, às vezes, na consulta, tem lá a imagem de uma mulher que ela não tomava água, aí ela passou a tomar 3 litros de água. Ângelo, parece que ela colocou botox na cara toda, assim, do tanto que rejuvenesceu, hidratou, né, ficou mais brilhosa. Gente, é o básico. Se você não consegue tomar água no seu dia, você consegue o quê da vida, né? Mas, no geral, você acha que as pessoas estão mais conscientes do que consumir? Aí entra a questão da água também. Mas, olha, é uma coisa com tanta que... informação, né? Eu falo assim, ó, você ter informação, muitas vezes não é o mais importante. O importante é a ação. Então, agora, a gente vê que é muita informação. E, às vezes, essa desinformação gera,
né? Uma desinformação. Chega lá, a pessoa, às vezes no consultório, olha, eu não sei se eu vou fazer dieta cetogênica, se eu coloco sal na água, se eu vou comer o quê, se eu vou comer carne. Agora estão falando que arroz e feijão é ração humana, que não tem nada de saudável. Gente, o arroz e feijão é como se fosse queijo de goiabada. Você tem aminoácidos essenciais lá, lisina, metiolina, super saudável, tá no nosso prato há quanto tempo, né? Então, assim, é muita desinformação. Às vezes eu fico até cansada de rede social, que eu fico pensando, gente, eu estudo tudo tanto, e assim, eu tenho que ouvir esse tipo de coisa. E as pessoas seguem, porque tem esse modismo, né? E as pessoas querem atalhos. As pessoas querem, na realidade, Ângelo, estarem magras, independente se isto custe a saúde. Né? Mas vai chegar algum momento que essa fatura vai vir e daí vem um arrependimento. Só que, como diz minha filha, ema, cada um com os seus problemas, né? Aí é aquela coisa até engraçada, né? A dieta da selva. Você quer ter uma dieta da selva, mas vivendo na modernidade, quer dizer. A dieta da selva é assim, ó, tem um pequeno ponto de vista positivo, porque o que mais inflama a pessoa, né? Adoece, são os alimentos industrializados, né? Eu falo assim, ó, o que é o certo da gente comer? Coisas que é de Deus, né? Deus fez biscoito recheado? Não. Então, não é para você comer, né? Então, a dieta da selva, ela prima por mais quantidades de carne e gordura, né? Gordura como o abacate. Então, assim, equivaleria a uma dieta cetogênica, mas a dieta cetogênica, que é mais restrita em carboidrato, você tem as fibras ali dos legumes, né? Das frutas. Essa dieta da selva, não. A pessoa emagrece, tá? Só que ela perde músculo, ela perde, muitas vezes, água, porque o músculo é composto de água, que nem eu falei, né? E se perdeu massa muscular, a massa que sustenta o nosso esqueleto. Então, assim, eu não considero saudável. Mas, se a pessoa entra com esse propósito, ela vai deixar de ingerir muito alimento açucarado e muito alimento industrializado. Então, se fosse um start de um processo de mudança, tudo bem. Mas para um estilo de vida não é saudável. E por quê? Hoje em dia a gente fala que, na área da saúde, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Essa dieta, ela tem, a base dela é muita carne vermelha. E a carne vermelha, ela é considerada inflamatória, né? Então já tem estudos ali que mostram que um grande consumo de carne vermelha é carcinogênico, né? Gera câncer. É isso que eu falo, a pessoa permanece nessa dieta. Outra, as bactérias do nosso intestino, elas precisam de fibras, de nutrientes. Da onde que é retirada essas fibras? Das frutas, das verduras e da semente. Essa dieta da selva não tem nada disso, né? Então, com certeza, essas bactérias que são responsáveis pela nossa saúde mental, pelo nosso sistema imunológico, vão morrer de fome. Né? Então isso também vai ter uma consequência. Só que o que acontece, né? A alimentação, ela mata devagar. Você gera ali uma pequena inflamaçãozinha diária ali no teu organismo, passa 10 anos, 15, 20 anos, você vai ter um diagnóstico. Daí a hora de Deus fala assim, pô, mas eu quis te avisar, né? Você pega um diagnóstico lá de um câncer, ai meu Deus, por que eu? Eu digo, gente, vai vir a fatura. Ângelo, você sabe aquela história do sapo, né? A água tá fervendo, você joga o sapo lá, ele pula, né? Uhum. Sai da água, certo? Você já ouviu essa história? Aí se você deixar o sapo, se você colocar o sapo na água fria e daí você ligar o fogo, ele vai morrendo ali em fogo brando. Com o emagrecimento também é assim. Se você emagrece muito rápido, você cria um alerta no teu metabolismo, né? Agora, se você vai emagrecendo devagar, ele não percebe o que está acontecendo. Então, quanto mais devagar você emagrece, mais sustentável é essa perda de peso. Porque o que adianta você emagrecer muito num curto espaço de tempo, né, sem haver essa reeducação, essa mudança de estilo de vida. Então você emagrece se você engorda na mesma velocidade. E é isso que mais acontece. E é isso que eu não sou a mãe de Ná, mas eu estou prevendo que vai acontecer com as canetas emagrecedoras. Seria a próxima pergunta. Então existem vários métodos. O balão gástrico? O balão gástrico é 95% de reganho de peso. Por quê? O que é isso, reganho? Reganho de peso é 95% de chance de você estar rasgando nota de 100 e ganhar teu peso de volta. Sério? É isso. Por quê? Porque o estômago, você tem o balão,
Você tem um estômago, você coloca o balão lá e você infla o balão. Então, o teu estômago diminui. Então, nem que você queira, você consegue comer, né? Só que daí passa 8 meses, você vai retirar esse balão, o teu estômago vai continuar daquele tamanho e daí... né? Não teve um processo de reeducação alimentar. Agora, se a pessoa utilizar essa estratégia, né, para se reeducar, aí sim, não existe milagres. Então, é o processo, você tem que passar pelo processo. Só que as pessoas não passam. O que eu falo, digamos, dessas canetas, ou antigamente era a sibutramina, né? O negócio, você tem que ser sincero, eu tenho problema com chocolate. Se você está fazendo uso dessas substâncias, você olha para o chocolate e você não está nem aí, né? Por quê? Principalmente o Monjaro, né? Que agora é o mais moderno. Ele atua no teu controle inibitório, vamos falar assim, naquele prazer hedônico. O que é o prazer hedônico? Você comer por prazer. Então você olha aquilo que você mais gosta, que é um chocolate, e você... tá nem aí, tá? Só que daí você vai parar de tomar a substância, você também não se reeducou. Aí você vai olhar para o chocolate e você não vai aguentar, né? Então, o que é efetivo? É você olhar para o chocolate e falar: eu te amo, mas eu não te quero mais. Ou eu não te quero agora. Né? Porque é também uma analogia que eu faço: trair e coçar é só começar. Quanto mais você consome, mais aumenta a tua dopamina, mais você quer. E a disciplina? Pois é, e a disciplina daí vai pro saco. Isso é uma coisa que eu vejo muito, né? Então, assim, e a gente vive nessa era, né, Ângelo, da dopamina barata. Então, a pessoa quer sentir prazer. A pessoa não dá conta, que nem eu falo assim, meu pai sentava na varanda de casa, ficava sentado lá, olhando os carros passar. Hoje, a gente, para ir no banheiro, a gente tem que ter o celular, né? Então, assim, é muita informação, é rede social, é Netflix, é alimentos inflamatórios, hiperpalatáveis, é pornografia, é tudo, né? A pessoa tem preguiça de ler uma mensagem de 3 linhas, porque ela é tudo muito rápido, né? Então... E os resultados também, a pessoa quer muito rápido. Sedentarismo também? Nossa, sedentarismo. Apesar de que... vamos olhar aqui em Nova Serrana, né? A gente tem um monte de academia e elas estão cheias, tá? Mas mesmo assim, a última pesquisa que eu vi, me parece que era 4% ainda da população, né? Voltando a fazer aquela analogia, um carro parado vai ter que fazer a chupeta. Né? A gente não foi criado para ficar parado, a gente tem que movimentar, né? Mas eu acho que devagarzinho a atividade física, ela está fazendo mais parte do dia a dia. Só que não é só atividade física. Tem muitas pessoas que elas brincam falando a verdade, eu malho para comer. Então também não vai ter resultado, porque tem que ser um conjunto. É um conjunto de sono, de hidratação, de atividade física, da alimentação balanceada, calculada. Para cada objetivo a gente tem as estratégias. E o mais difícil, que é o controle do estresse, né? Não sei se você viu aquele médico que é brasileiro, que Dr. Ray, né? Cirurgião plástico nos Estados Unidos. O cara mesmo dá uma entrevista que a gente vê na rede social, deixou de comer glúten em 1976, bebe álcool desde 1960, não sei o quê, e o cara tá com câncer. Por quê? Muito estresse. Então, nós temos que olhar, os profissionais de uma forma geral, tem que olhar o paciente, né, de uma forma integrada. Corpo, mente e espírito. Né? Então, assim, se o teu corpo está bem nutrido, é muito mais fácil, né, você ter um espírito e uma mente mais equilibrada. Isso que eu te falei do psiquiatra, tá tudo interligado ali na questão do intestino. Padre Fábio de Mello, eu assisti um podcast dele que ele falou que eles iam lá para aqueles retiros, né, de final de semana para elevar a mente ao Senhor. Na hora dos lanches lá, era só padaria. Só farinha, só açúcar. Aí ele mesmo, que é à frente do tempo, né, falou assim, gente, como assim? Como que a gente vai estar com uma mente bacana se a gente só está comendo porcaria, vamos falar assim, né? Muito gostoso, tá? Mas não é saudável. Eu vou insistir nessa questão das canetas emagrecedoras, que está muito em alta, né? Mas está em alta. Para o uso das mesmas, requer prescrição médica? Requer prescrição médica, sim. E outra, isso aí vai ser um caminho sem volta, tá? Você está sendo muito pessimista. Tem mais. É um caminho sem volta porque o laboratório quer vender.
Quer dizer, tem um público que quer comprar, tá? A Dinamarca, se não me engano, é o país, né, de onde saiu o Monjaro, diz que eles aumentaram, assim, consideravelmente o PIB do país por conta do Monjaro, porque tem uma demanda muito grande. Monjaro é a mesma garota? O Monjaro é assim, é o Ozempic, já tem 15 anos de mercado, é o Monjaro. O Ozempic é análogo de GLP-1, o Monjaro é análogo de GLP-1 e GIP. E agora a retatrutida, que ainda está em estudo, ela atua no análogo de GLP-1, do GIP e do glucagon. Então, sempre vai ter mais produtos, né? Só que a pessoa tem que criar essa consciência. E você vê, tem grupo de WhatsApp vendendo, tipo assim, né, Monjaro, e tipo assim, a gente não sabe de onde Por vem. Isso que eu te perguntei. E outra, daí eu fico pensando, gente, aquela polêmica toda da vacina, do Covid. Não, tem pouco estudo, eu não quero tomar, porque vai saber o que vai acontecer no meu corpo. Tem pouco estudo do Monjaro também, e a pessoa tá virando uma peneira de tanto se picar ali pra... Você entende? Vai ter consequência. Não existe nenhum medicamento, nenhuma aspirina, tá? De uso crônico, que não vai ter algum tipo de reação, então vai ter a consequência. Tá certo que tem os benefícios, a obesidade está relacionada a mais de 56 patologias, então isso é muito bacana. Agora tem pessoas querendo emagrecer 2 quilos usando, e outra, né, esses análogos, eles mexem com as incretinas, né, mexem com o hormônio do intestino. Gente, hormônio não é brinquedo, na hora que você mexeu ali na cascata hormonal, é meter a mão num vespeiro, né? Então tem que ter, tudo tem que ter estratégia, né? Só que tem pessoas, eu atendo muita gente que está fazendo uso, as pessoas me procuram, a gente estabelece as estratégias já do começo pensando no desmame, né? Só que daí também tem pessoas que pensam assim, para que eu vou pagar uma nutricionista sendo que eu estou emagrecendo? Né? Que a pessoa só se importa com emagrecer. Só que nesse emagrecimento, muitas vezes ela perde massa muscular, perde saúde, vai ter o reganho de peso, mas isso ela vai ver depois. Então, eu já atendi pacientes que eu fiquei sabendo que estavam fazendo uso da canetinha e quiseram remarcar a consulta ou desmarcar. Eu digo, agora você não vem, eu te espero o ano que vem. Entendeu? Que, tipo assim, não falo no meu consultório, mas vai estar no consultório de alguém, porque a história se repete, Ângelo, até que se aprenda a lição. E eu falo isso porque eu fiquei 20 anos correndo atrás de milagre. Eu conseguia emagrecer, mas eu nunca conseguia me manter magra. Até que eu sofri um desconforto muito grande, que a minha mãe me chamou de baleia. Aí eu pensei, se a minha mãe tá me chamando de baleia, o bicho pegou pra mim. O que eu vou fazer? Eu já tentei de tudo. Tentei atalhos, né? E foi naquele momento que eu busquei esse caminho que eu tô até hoje, que é o de reeducação alimentar. Que eu brinco, que eu faço uma analogia, que é beber, cair e levantar. Eu escorrego hoje, analiso, me levanto e, sabe, vamos um dia por cada vez, vencer a procrastinação. Você abre mão de um prazer imediato para você ter outro prazer. Então, eu tenho 56 anos, eu tenho muita energia, as pessoas falam, nossa, você nem parece ter a idade que você tem. Mas é esse amor próprio, esse autocuidado. Então, eu não faço dieta. Você consegue entender a diferença? Sim, a pessoa pensa de diferença, acha que não vai poder nunca mais beber uma cerveja, não vai poder nunca mais comer um chocolate. Não é isso, né? Você tem que fazer boas escolhas para, de vez em quando, você ter esses prazeres. Agora, a pessoa que está viciada em dopamina barata, quer ter prazer sempre. Aí a matemática não fecha, né? Na hora que essa matemática fechasse, se eu descobrisse esse segredo, eu ia ficar milionária. E eu ia aplicar primeiro em mim, mas não existe. E assim encerramos o nosso podcast, que contou hoje com a participação da nutricionista renomada, referência na área, Cláudia Cardelli. Até o próximo encontro. Valeu, gente. Tchau. Valeu.